Bem-vindo, viu? Doutor, esse assunto é muito legal e eu me lembro que logo que ele ficou em evidência, quando a gente foi falar na área estética, que é inclusive como a gente vai abrir nossa pauta de hoje, claro que surgiram muitas dúvidas, porque é uma coisa interessante, ao mesmo tempo a gente não consegue ter ideia como o nosso plasma, como o sangue pode atuar desta forma com esses fins estéticos. Então, até para o pessoal de casa entender, né, para a gente introduzir o que seria então esse plasma, o que é o PRP e o que a gente espera dele, pelo menos nas questões estéticas. Na sequência a gente fala de coronavírus, certo? Maravilha. Bem-vindo. Bom, Carol, o sangue, ele é composto de vários componentes. Então, basicamente, nós temos o líquido, que é o plasma, e os componentes sólidos, que são as células. Entre elas, a principal célula são as hemácias, que são as que carregam o oxigênio, tá? Então, quando a gente faz uma centrifugação, um processamento desse sangue, a gente consegue isolar esses componentes. E dentro do plasma, ele é composto principalmente de água, 90%, e de proteínas. E dentre essas proteínas, nós temos as imunoglobulinas, que são os anticorpos, que protegem, que ajudam na nossa imunidade. E nesse plasma também nós temos algumas células que são menos pesadas, como as plaquetas, são células menores, que elas se precipitam mais no fundo desse líquido e a gente consegue utilizar essa porção, que é rica em plaquetas, com finalidades estéticas, porque essas plaquetas, nós sabemos que elas carregam também fatores de crescimento, que são proteínas que estimulam a regeneração dos tecidos. Então, ela tem várias aplicações na medicina e é isso que eu vim falar com vocês hoje. A gente tem umas imagens aí interessantes para entender um pouquinho do que o doutor comentou. Então, olha lá, a gente tem um ilustra aí na tela para vocês. A gente tem algumas ilustrações bem interessantes. Então, o que a gente está mostrando aí? Nesse vídeo, Carol, a gente vai explicar como que é feito o processamento desse sangue. Então, primeiro nós coletamos o sangue do paciente, em torno de 20, 30 ml. Ali está agitando a seringa porque a gente coloca um produto para não coagular esse sangue, porque a gente, antes de centrifugar, ele não pode coagular, senão a gente não consegue separar os componentes. Então, nós colocamos esse sangue numa centrífuga e essa centrífuga, ela vai fazer uma alta rotação e separar o que é líquido do que são as células, que é a porção sólida do sangue. Então, ali demonstrando esse processamento, que dura poucos segundos, é bem rápido, tá? E aí você já pode ver se precipitando a porção vermelha ali, que são as hemácias, que dão a cor vermelha ao sangue. São as células mais pesadas. Ali no meio, você tem as células que não são tão pesadas, como as plaquetas, os leucócitos, que são as células de defesa. E a porção líquida que está acima é o soro, o plasma. Então agora ele está separando as hemácias, tirou a parte das hemácias e ficou ali o soro, que tem alta concentração de plaquetas, até 7 vezes mais plaquetas elas ficam concentradas. E a gente usa essa porção intermediária ali. A gente aspira essa porção e aí sim a solução está preparada para ser administrada no paciente. A gente tem uma imagem também que mostra os pontos, então aí essa mostra é a bem, a separação, parte mais inferior que se precipitou são as hemácias, são as células vermelhas. A parte que está mais acima é o plasma. E na porção intermediária, ali na porção mais inferior do plasma, é onde se precipitam as plaquetas, porque elas são células menores, elas conseguem flutuar um pouco mais. E essas plaquetas é que a gente vai usar no tratamento. Então, essa porção intermediária que nós utilizamos. E aí, na sequência, os pontos, então, das possíveis aplicações. Então, ela tem várias aplicações na medicina, tá? Na parte da estética, nós utilizamos para rejuvenescimento da pele. Então, há muito tempo atrás, imaginava-se que as plaquetas atuavam apenas na coagulação. Hoje nós sabemos que ela atua na regeneração dos tecidos através desses fatores de crescimento. Então tem fatores de crescimento para todos os tipos de célula. Então na estética nós usamos para rejuvenescimento da face, que produz colágeno, no rejuvenescimento das mãos, a mão também envelhece com o passar do tempo, não é só a face. No pescoço, ela estimula a formação desse colágeno que vai fazer a retração. Também na terapia capilar, nós podemos utilizar no couro cabeludo para estimular o crescimento do cabelo e fortalecimento do cabelo. Então, tem várias aplicações dentro da estética. E aí também na cirurgia, a gente pode colocar aí para vocês, durante a cirurgia a gente também pode usar
o plasma associado à gordura, quando, por exemplo, nós vamos fazer uma cirurgia de face e fazemos enxertia de gordura na face, ou então na lipoaspiração, em que nós fazemos enxertia de gordura no bumbum, na mama também podemos fazer um pouco de enxertia de gordura. E essa gordura, quando aplicada, ela geralmente reabsorve uma boa parte. Mas quando a gente associa ao plasma rico em plaquetas com esses fatores de crescimento, nós diminuímos o risco de absorção dessa gordura, aumentamos a integração dessa gordura, então o resultado fica muito melhor. Porque os fatores de crescimento vão estimular a vascularização, que é o que o enxerto precisa, de sangue para poder se nutrir. Olha que bacana. Toda essa evolução, enfim, a parte até da cirurgia plástica eu não sabia. E tem mais uma, olha só, a gente vai colocar mais um quadro aí na tela com mais uma utilização. Então, o fator de crescimento, o plasma rico em plaquetas, nós podemos aplicar ele tanto através de injeções embaixo da pele ou até injeções micropunturas na superfície da pele e administrar esse produto em cima, ou podemos fazer aplicações tópicas, como está demonstrado aí, através de gel ou máscaras faciais que a paciente pode usar em casa todos os dias. Que legal, hein? Olha, tá aí. Eu li também que a questão até para os ortopedistas, né, para algumas cirurgias aí ligadas... Ele tem várias aplicações na medicina. Na ortopedia é muito utilizado para cicatrização de tendões e ligamentos, para osteoartrose, osteoartrite. Por quê? Porque ele estimula a regeneração do tecido. E o tendão é um tecido que dificilmente cicatriza. Então, com o PRP, você pode acelerar esse processo de cicatrização. Também utilizado na neurologia, com tratamento de algumas doenças neurológicas, como Alzheimer, doença de Parkinson. E também na cirurgia plástica reparadora, no tratamento de feridas crônicas, complicadas, de difícil cicatrização, que a gente consegue melhorar e acelerar a cicatrização através do PRP. Muito bacana. A gente vai ouvir também as palavras aqui do pneumologista, do Dr. Rodrigo Santiago, mas eu quero deixar uma pergunta antes para você, pelo seguinte: a gente vai falar da questão do coronavírus e do que tem sido estudado, né, o que vocês hoje já entendem, já sabem como comprovação dessa questão do plasma. Só que eu vou deixar a seguinte pergunta: pelo que eu li, é um processo um pouco diferente desse que a gente está vendo. Só que até a minha última entrevista desse PRP, a gente só tinha uma única empresa que fazia essa centrífuga. Ou seja, no mundo, quem quiser utilizar, ou pelo menos aprovado aqui no Brasil, então aí eu não sei, você pode dizer melhor, a gente só tinha uma única empresa que separava o sangue da forma que a gente viu. Já você me conta como é que está essa questão, porque isso é uma questão extremamente importante, certo? Nesse momento, né? Como é que, falando aí de um boom, então eu quero entender se essa parte de centrifugar o sangue também tem que ser feita quando a gente está falando dos estudos do plasma para a Covid-19. Vamos ouvir então a sonora do pneumologista Dr. Rodrigo Santiago. Olha lá. Thiago, eu estou aqui para falar a respeito da técnica de utilização do plasma convalescente para os pacientes portadores de Covid-19. Que nome esquisito, né? O que é isso? Essa técnica consiste na utilização do sangue dos pacientes curados para tentar ajudar os pacientes mais graves acometidos pelo coronavírus. Como funcionaria? A gente sabe que o sangue ele é feito de duas partes, né? A parte sólida, que são os glóbulos vermelhos, e a parte líquida, que tem o plasma. No plasma a gente tem água, proteínas e os anticorpos, que são quem realmente nos interessam nessa tática, né? Nessa terapia. Esses anticorpos tentariam ajudar a neutralizar a ação do vírus, porque o vírus causa muita inflamação e alguns pacientes não conseguem fazer com que os seus corpos e os seus anticorpos ajam contra a ação do vírus. Então, nessa tentativa de tratamento, como que funcionaria? Funcionaria da seguinte maneira: esses anticorpos desses pacientes que se recuperaram, dessas pessoas que se recuperaram, seriam utilizados para ajudar nos pacientes mais graves, nos pacientes que estão em UTI, para justamente tentar diminuir a mortalidade desses pacientes mais graves, diminuir o tempo de internação, inclusive, obviamente, o tempo de UTI. Estão sendo feitos testes no mundo inteiro e no Brasil também. Então a gente está tentando ajudar as pessoas. A gente ainda precisa que todo mundo faça as medidas de prevenção, mas esses pacientes mais graves têm uma boa chance de que se recuperem através dessa técnica de utilização do plasma convalescente.
Um abraço a todos. Obrigada, doutor. Você encontra o trabalho do Dr. Rodrigo Santiago no Instagram, @doutor abreviado, Rodrigo Santiago, tudo junto. Obrigada mais uma vez. Bom, agora, doutor Tiago Simão, vamos lá, vamos unir as informações, doutor Rodrigo, e as informações atuais, pensando então, com todos esses estudos, o que tem em comum, a gente já entendeu, é a questão do plasma mesmo e da riqueza, enfim, o que ele pode nos trazer da questão da imunidade. Agora, eu imagino que seja completamente diferente do que a gente está falando até agora de fins estéticos. Então, como é que é esse processo? Bom, como o Dr. Rodrigo bem falou ali, a gente precisa centrifugar o sangue para isolar, separar os seus componentes e usar justamente aquilo que a gente precisa. Tá. Aquele aparelho que a gente demonstrou ali no vídeo, ele faz uma centrifugação e já isola esses componentes e te entrega só o que você precisa, o PRP no caso. Tá. Mas a gente pode usar uma centrífuga mais simples também, que ela separa os componentes num tubo de ensaio e ali fica bem fácil de visualizar e a gente consegue aspirar só o que a gente quer, tá? No caso do PRP, é aquela porção intermediária do frasco, onde a gente vê que tem uma maior concentração de plaquetas ali no fundo. Já a porção de cima, que é o plasma, ele tem alta concentração de proteínas. A principal proteína do plasma é a albumina, mas também tem os anticorpos, que são as imunoglobulinas. E esses anticorpos é que são utilizados no tratamento do coronavírus. Tá. Então, quais são as duas diferenças? Primeiro que no tratamento do coronavírus, a gente usa o plasma e não aquela porção mais embaixo. E segundo, que a gente usa o plasma de uma pessoa que ficou doente por coronavírus e se recuperou dessa doença. De forma naturalmente. Natural, ela mesma produziu anticorpos. Tá. E aí esses anticorpos são isolados e administrados em um paciente que está doente, que está grave, que não está conseguindo combater a doença. Então, esses pacientes, por isso que é reservado para casos mais graves, são pacientes que estão perdendo a luta contra o vírus. O seu sistema imune está muito lento e não está conseguindo combater essa doença. Tá. Então, o plasma com anticorpos, ele vai dar um reforço ao sistema imune desse paciente para que ele possa produzir os anticorpos e sim combater a doença. Certo, mas o processo de centrifugar é o mesmo? É o mesmo. O processo para separar os componentes é o mesmo. Okay. É a porção que se utiliza que é diferente. Que é diferente. No caso da estética, a gente usa a porção que tem mais plaquetas, não tem tantos anticorpos. E a finalidade é de regenerar o tecido, de estimular a formação de colágeno e a cicatrização. Tá. Mas no caso do tratamento do coronavírus especificamente, a gente utiliza os anticorpos que vão trabalhar auxiliando o sistema imune do paciente. E ainda procede essa informação que a gente só tem uma única empresa que faz essas centrífugas? Então, essa centrífuga mais moderna tem uma empresa específica que faz. Mas ela apenas uma? Mas o sangue pode ser processado com uma centrífuga mais simples, tá? Então, uma centrífuga simples de um laboratório pode auxiliar nesse processo. Eu me lembro que quando a gente abordou essa pauta falando com a questão estética, isso me chamou muita atenção, que obviamente a empresa tem o controle, enfim, tem o monopólio, e aí, claro, todos os outros profissionais, assim como você e da área de dermatologia, que querem utilizar para esses fins estéticos, precisam aí desses kits que vêm dessa empresa, para que tudo seja feito com segurança. E aí, logo que eu comecei a ouvir que isso estava em estudo para a questão do coronavírus, foi a primeira coisa que veio na minha cabeça. Então, assim, mais uma vez a gente está ali, né? Que bom que você está dando a informação, que de outras formas a gente também consegue fazer essa separação do sangue. Então, era essa a informação que eu realmente estava buscando. O que estão perguntando muito nas redes sociais é o seguinte: então, quem vai poder doar, certo? E eu já te pergunto de possíveis complicações, porque deve ter contraindicação também. Esse tratamento, ele não é indicado para todo mundo, porque tem riscos também, tá? A primeira coisa é o seguinte, o paciente, para poder ser doador, ele tem que ter tido a doença confirmada através do exame, o PCR, que é o melhor exame para identificar. Então, tem que ter a doença confirmada e tem que ter um período mínimo aí de 14 dias, que é o tempo dele ter apresentado os sintomas, produzido os anticorpos e se recuperado, tá? Além disso, é feita uma seleção pela idade, pelo peso do paciente. Então, pacientes entre 18 e 60 anos têm um sistema imune melhor
do que crianças e idosos. Então, são um público melhor para ser utilizado. Tá. Além disso, a pessoa não pode ter nenhuma doença infecciosa, como hepatite, HIV, isso tudo tem que ser excluído para não transmitir doença para o doador, para o receptor. E além disso, esse sangue vai ser processado e separado os anticorpos, tá? E esse sangue, esses anticorpos, eles também podem, como é de uma pessoa para outra, pode trazer algumas complicações. Desde infecções, mas para isso a gente faz uma separação, uma seleção para excluir pacientes que têm alguma doença, alguma infecção, mas na manipulação ou na conservação ou na administração do medicamento, você pode gerar uma infecção bacteriana, transmitir uma infecção bacteriana. Então é uma das complicações. Tá. Além disso, pode causar alergias, como é o anticorpos de uma pessoa para outra, pode ter desde reações alérgicas simples até uma anafilaxia, que é uma reação alérgica mais grave. Tá. E também esses anticorpos, eles causam uma inflamação no organismo do paciente que recebeu. É uma transfusão, como uma transfusão de sangue. Então, essa tem que ter compatibilidade sanguínea, é o que estou perguntando também, já te... aí você tem que, quando você isola os anticorpos, você consegue eliminar esse problema da compatibilidade. Se você quando ele é isolado. Entendi. Entendeu? Tá. Porque não tem células, é só as proteínas. Entendi. Então, nesse caso, ele já teve a separação. Isso. Não... E esses anticorpos podem causar uma inflamação tanto no pulmão, de um paciente que já está com problema grave no pulmão, ou no coração. Então, pacientes cardiopatas não são bons pacientes para receber esse tipo de tratamento. Agora, por exemplo, até numa questão, pensando aí, familiar, né? Se alguém da família, então, que tem essa questão genética, hereditária, até mais próxima, digamos que a gente tem um pouco mais de segurança, Sim. caso um familiar tenha todas essas características e possa doar para o outro. Nesse caso, sim, a gente diminui a chance de um problema. Pode-se dizer isso? Sim, mas mesmo assim ainda tem riscos de alergias, mesmo assim. Então, tem que ser bem selecionado o paciente e realmente ter anticorpos suficiente para poder ajudar o paciente que está grave. E de qualquer forma, doutor, todos os dias a gente tem abordado os temas, claro, fugindo também, porque eu acho que a gente merece respirar um pouquinho e ter informações de outras coisas, mas também, claro, levando a informação atualizada e segura para o público. Então, a minha dúvida, né, e eu gosto sempre de encerrar as entrevistas aqui quando a gente toca nesse assunto, é qual a sua visão, como é que você, dentro da especialidade médica, tem visto como é que a gente está reagindo, como é que é a situação, se você está otimista, né, o que a gente pode esperar, porque de fato eu acho que todo mundo que tem bom senso está fazendo a sua parte. Você viu os meninos todos aqui, tá todo mundo de máscara, porta do estúdio está aberta, a gente está mantendo todas as, né, enfim, todo mundo que precise, que está indo trabalhar, enfim, trabalhar com bom senso. Então, como é que você tem visto aí essa nossa... Então, essa é uma doença nova para o mundo inteiro, então ninguém estava preparado para essa pandemia. E, embora ela dê sintomas muito leves na maioria dos pacientes e até assintomáticos, mas ela pode também trazer problemas graves e sintomas graves e até a morte. Então, assim, o mais importante, já que a gente não tem uma vacina, não tem um tratamento específico para essa doença, a prevenção é a melhor saída. Então, é importante o isolamento do contato, para evitar o contato entre as pessoas e evitar a sua transmissão. Em breve, nós acreditamos que esse pico vai passar e a gente vai poder retomar as nossas vidas normais. Mas, enquanto isso, a gente tem que ter todo o cuidado da lavagem das mãos, principalmente, evitar o contato muito próximo. Isso vai ajudar a diminuir a transmissão e fazer com que esse pico venha cair o quanto antes. Até para não colapsar, enfim, os sistemas de saúde. Agora, para encerrar mesmo, dá tempo, né, Gláucia? A questão da sorologia, né, das pessoas serem testadas para de fato terem aí a noção, caso não tenham tido sintomas, se tiveram contato com o vírus e que se estarão assim imunizadas, porque claro que eu acredito que é esse grupo, né, que já está imunizado, então e que também, se tiver de novo, não vai transmitir, né? Vai poder voltar à vida
de forma, né, vai nos ajudar para a gente voltar. Então, eu acho que é assim que a gente tem que pensar também. Como é que hoje está essa questão? Então, isso é muito importante. A gente fala-se muito da curva, né? Quando vai ser o pico, se vai ser agora em maio, em setembro. A verdade é o seguinte, a gente precisa saber em que ponto da curva nós estamos. Se nós estamos lá em cima, próximo do pico, ou aqui embaixo. Então, a gente precisa fazer uma testagem em massa, porque quantos mais pacientes a gente testar, mais pessoas a gente testar, a gente vai saber em que nível do pico a gente está. Se a gente estiver muito próximo do pico, é provável que já comece a descer logo. Agora, se a gente estiver bem no início, aí não vai dar para afrouxar as medidas de isolamento, porque a tendência ainda é subir mais. Então, a testagem em massa é importante para a gente saber exatamente em que nível desse pico de transmissão a gente se encontra agora. Tá bom, é isso. E vamos ficar otimistas, aqui estamos todos muito positivos e pensando sempre que a gente vai conseguir sair dessa. O mundo inteiro estudando a mesma coisa, certamente logo teremos boas notícias. Eu te agradeço mais uma vez. Eu que agradeço, Carol. Hoje a gente conversou com o Dr. Thiago Simão, que é cirurgião plástico. Quem quiser saber mais do trabalho dele, vai lá no Insta para segui-lo, @doutorabreviado, Thiago Simão. O Thiago não tem TH, tá? É TI e o Simão é com S sem acento. Doutor abreviado, Thiago Simão, um telefone de contato, 3476-3198. Até a próxima, doutor. Obrigado. Obrigada, viu?